Olá, amigos do YouTube, estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa quarta-feira, dia 12 de julho, um dia marcado pelos dois jogos decisivos da Copa do Brasil e também um confronto muito importante do Botafogo fora de casa nos playoffs da Sul-Americana. Eu espero conseguir ajudar você, trader e punter, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Às 19 horas, no jogo da volta das quartas de final da Copa do Brasil, o Grêmio enfrenta o Bahia em Porto Alegre. No jogo de ida, o Bahia vencia por 1-0, porém permitiu ao Grêmio, que é um time muito maduro, muito copeiro, que joga bem entre as linhas, muitas chances no final, muita posse no final do jogo. Na minha opinião, faltou um pouco de maturidade para o Bahia, um pouco de, vamos dizer assim, um pouco de malícia em alguns momentos. O Grêmio conseguiu um empate, o que ficou muito afeição para o jogo da volta. O Grêmio é favorito, o mercado define uma cotação de 1,55 e eu, sinceramente, não consigo discordar do mercado por aqui. O Grêmio dentro de casa, nessa temporada de 2023, ele só perdeu agora recentemente para o Botafogo, para o líder do campeonato, e mesmo assim o Grêmio fez um jogo ofensivamente muito bom. O que me leva a crer que se o Grêmio conseguir repetir esse bom jogo ofensivo contra o Bahia, muito provavelmente a bola vai entrar, visto que contra o Botafogo, o Lucas Perry, que na minha humilde opinião hoje é um dos melhores goleiros de atividade, se não o melhor em atividade no Brasil, estava completamente iluminado, inspirado, então o Grêmio não fez, o Botafogo fez, é o famoso a bola pune. Utilizando o PDF de apoio com dados do Brasileirão, a gente consegue ver que o Bahia tem muita dificuldade de vencer fora de casa, né? São 14% de vitórias apenas, porém não é uma das melhores temporadas do Grêmio em casa. Por mais que sejam 63% de vitória, o Grêmio foi primeiro a marcar muito próximo da porcentagem do Bahia. Não é um time com tanta iniciativa, eu já vou mostrar o primeiro tempo para vocês, tá? A média de gols marcados do Grêmio realmente é maior, mas a média de gols sofridos, isso é um dos problemas, o Grêmio tem sofrido gol com frequência dentro de casa, é muito parecido. O Grêmio não consegue ter um grande destaque no primeiro tempo, como já teve em outras temporadas, não é um número de vitórias exorbitantes, porém é um time que não perdeu ainda o primeiro tempo, mesmo tendo tomado o gol, consegue pelo menos sair com um empate por aqui. O número de gols marcados é o dobro de gols sofridos, porém o número de gols sofridos é um pouco elevado, tá? O Bahia tem alguns pontos de qualidade no primeiro tempo, tem um número de vitória elevado, fora de casa isso é bem importante, porém o número de gols marcados é baixo, o número de gols sofridos também é baixo, então é um time mais ou menos na média nesse quesito de gol. No segundo tempo o Grêmio continua com problemas de vitória, passa a perder um pouco mais e continua sofrendo bastante gol. Então é um time que produz ofensivamente, mas que vem tendo problemas na parte defensiva. Já o Bahia tem o pior momento do seu jogo na segunda etapa, o time passa a vencer muito menos e passa a perder muito mais, tomando o dobro de gols, mais do que o dobro de gols no segundo tempo em relação ao primeiro e não consegue marcar tantos gols assim. Se você é trader, a sua posição nesse jogo vai depender muito do comportamento do Bahia e eu não te aconselho tomar decisões precipitadas. O jogo contra o Botafogo recentemente, ele mostrou pra gente que o Grêmio foi construindo uma superioridade aos poucos, ele foi empilhando situações de perigo depois de um bom momento do Botafogo no início do jogo. Então não necessariamente o Grêmio já vai começar mordendo o Bahia aqui desde o início. Isso significa que você pode esperar ter a sua leitura de jogo para depois tomar alguma decisão. Se o comportamento do Bahia for um comportamento mais recuado, mais compacto, tentando tirar alguns espaços do Grêmio, dificultando o Grêmio de penetrar na área e forçando o Grêmio a alçar muita bola na área, você pode ter um comportamento de um mercado estabilizado a favor do Grêmio. Você pode estar a favor do Grêmio ou contra o Bahia. O que pode prejudicar essa posição seria o Bahia saindo para contra-ataque de maneira recorrente. Isso aí não pode acontecer para você estar no mercado. Ou o Bahia criar situações de bola parada também de maneira recorrente. Caso isso não esteja acontecendo, mesmo que o Grêmio não esteja conseguindo finalizar, o mercado tende a ser mais paciente. Você pode aproveitar para estar a favor do Grêmio nesses momentos de pressão, tá? Se você é punter, você tem dois cenários para poder trabalhar nesse jogo. O cenário de gols ou um cenário de vitória do favorito. E eu vou tentar te explicar o porquê. O cenário de under goals, por exemplo, ele está pagando muito bem. É um under goals próximo de 1,40. Tem casas pagando aqui próximo de 1,50. O under 3,5 do Bahia com o Grêmio. Qual que é o grande problema por aqui? Você pode até tomar essa decisão de trabalhar um under pensando que o Bahia pode compactar, tirar os espaços do Grêmio e o Bahia pode tentar se classificar, por exemplo, numa bola aérea ou levar esse jogo para os pênaltis. Não é uma decisão ruim, não é um pensamento ruim. Porém, caso o Grêmio saia na frente, o Bahia provavelmente vai mudar totalmente a sua estrutura de jogo para partir para cima. E aí você tem um Grêmio favorito vencendo com um time inferior vindo para cima
muito provavelmente o Grêmio vai ter condição de contra-atacar. Então a sua posição no under, caso isso aconteça, vai ficar muito ameaçada. Muito provavelmente você vai ter que manejar essa posição. Por mais que eu goste de pensar nessa cotação de 1,40, que é um bom prêmio, eu tomaria cuidado. É um cenário cabível, mas que vai te forçar, muito provavelmente, algum tipo de tomada de decisão caso o Grêmio saia na frente, principalmente se essa saída na frente do Grêmio for cedo, porque aí o Bahia vai ter que se expor e vai ter tempo para se expor e o mercado de under pode ficar mais complexo. O outro cenário em relação a gols é o mercado de over, mas esse eu só te indico ao vivo. Espera o favorito abrir o placar, se isso acontecer, obviamente. Espera o Bahia sair da sua zona de conforto de defesa e partir para cima, e aí você pode explorar, talvez buscar mais 2 gols, ou dependendo do momento do jogo, buscar mais um gol só. Lembrando, aqui eu não estou dizendo que o Bahia vai perder o jogo ou que o Grêmio vai abrir o placar. Estou só te dando um bom cenário para trabalhar a favor de gols, tá? O outro cenário, tirando o mercado de gols que eu gosto de pensar, é numa vitória do Grêmio. Eu imagino que se o Grêmio conseguir produzir ofensivamente o que produziu e apresentou contra o Botafogo, muito provavelmente contra o Bahia essa bola vai entrar. Já citei aqui o Lucas Perry, salvou assim com defesas milagrosas, tá? Então se o Grêmio voltar a produzir ofensivamente o que fez contra o Botafogo, muito provavelmente essa bola vai entrar. O Grêmio tem cedido ao adversário muitas chances. Se a gente pegar os últimos jogos do Grêmio, ele tomou gol nos últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos seguidos. 2 contra o Botafogo, 1 contra o Curitiba, 1 contra o América, 1 contra o São Paulo, 1 contra o Internacional, 1 contra o Cruzeiro. Não cede tantos gols, mas tem cedido gol com frequência. Isso significa que a vitória do Grêmio seca 1,60 é, obviamente, uma vitória de risco, tá? Porém, hoje eu vejo sim uma discrepância, principalmente na parte ofensiva, porque o Bahia fora de casa vem num momento muito complexo. O Bahia não vence há 6 partidas, juntando aqui Copa do Brasil e Brasileirão, tá? Então você pode optar por um mercado de under goals, porque realmente está pagando uma cotação muito boa, mas você vai ser forçado, se o Grêmio abrir o placar, a manejar a sua posição. O over goals eu só trabalharia se o Grêmio saísse na frente do placar, já que o Bahia vai ter que mudar o seu estilo de jogo. Se o Bahia sair na frente, aí eu já não gosto muito de pensar em gols por aqui. E o outro cenário cabível é a vitória do Grêmio, um time favorito com uma força ofensiva maior, que tem tido problemas defensivamente, mas que a gente não pode esquecer, criou muito contra o líder Botafogo e poderia ter saído sim com um placar diferente se não fosse o Lucas Perry, tá? De preferência, se você optar por essa vitória do Grêmio, espera o jogo começar também. Assim como um trader, você pode esperar o Grêmio alçar ali os seus momentos de superioridade para estar a favor da equipe e não ser tão afoito, porque a cotação pode corrigir caso o Bahia comece muito bem. Nos playoffs da Sul-Americana, o Botafogo visita o Patronato, time da segunda divisão da Argentina. Olha que situação maluca, né? Que regulamento louco. Patronato presente na segunda divisão da Argentina, enfrentando o líder do Campeonato Brasileiro num playoff de Sul-Americano. Qual que é o grande problema por aqui? Primeiro, são 2 jogos. Então a nossa análise no primeiro jogo ela é muito mais complexa. Segundo, não temos tanta informação do Patronato, apesar de eu ter aqui os números, a gente vai falar sobre isso, a gente não tem tanta informação de como de fato o Patronato tem jogado na segunda divisão, o nível de enfrentamento que o Patronato tem, né? O Botafogo hoje enfrenta os melhores times do Brasil e vem vencendo a maioria deles. O Patronato a gente não sabe. O Patronato teve num grupo de Libertadores onde ele não conseguiu se classificar e acabou caindo para a Sul-Americana. Outra informação importante é a parte física do Botafogo. O Botafogo fez um jogo muito desgastante contra o Grêmio em Porto Alegre, vai até a Argentina agora enfrentar o Patronato e volta 3 dias depois, já enfrenta o Bragantino no dia 15 às 21 horas. Então eu imagino que o Botafogo pode ou rodar elenco ou talvez não se esforçar tanto, porque no jogo da volta o Botafogo, se fora de casa ele tá começando a 1,85, no jogo da volta ele vai começar a 1,40, tá? Principalmente se o Botafogo não vencer o jogo de ida. Porque se ele vencer o jogo de ida, aí o mercado tem aquela coisa e tal, do Botafogo relaxar, mas se ele empatar ou perder o jogo de ida, o jogo da volta o Botafogo vai começar a 1,35, 1,40. Porque ele tá pegando o líder do Brasileirão, tá pegando um time de segunda divisão da Argentina. E o Campeonato Argentino hoje já não é um nível, né, tão alto. Então eu acredito que o Botafogo pode fazer talvez uma mesclagem. Eu não sei se o principal jogador do Botafogo, Tiquinho Soares / Lucas Perry, para mim são 2, né, é uma dupla de jogadores importantes, mas eu não sei se Tiquinho Soares vai estar no ataque do Botafogo, ou se ele vai ser poupado. Eu não sei se o Lucas Perry vai jogar no gol do Botafogo. E o Lucas Perry no gol do Botafogo, o Botafogo não toma um gol no Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, há 5 jogos. Posso estar fazendo confusão aqui. Deixa eu dar uma
uma olhada até nesse tipo de informação. Olha só, não sofreu gol do... Acho que é só fora de casa ou no geral? Acho que é no geral, né? Vamos dar uma olhada no Botafogo no geral. Não sofreu gol do Fortaleza, não sofreu gol da LDU, não sofreu gol do Cuiabá, não sofreu gol do Palmeiras, sofreu contra o Magajanes, aqui foi Copa, então eu não posso considerar também a LDU, aqui embaixo, mas não sofreu gol contra o Grêmio, nem contra o Vasco. Então no Brasileirão, Grêmio, Vasco, Palmeiras, Cuiabá e Fortaleza não conseguiram marcar gols no time do Botafogo. Tem muito dedo do Lucas Perry aí. Principalmente esse jogo contra a LDU aqui, tá? Principalmente. Jogo na altitude, onde o Botafogo passou um aperto e o Lucas Perry tava lá. Então, cara, faz muita diferença eu saber se o Lucas Perry tá no gol nesse jogo ou não. Eu tô gravando antecipado, eu não sei qual vai ser a escalação. Na verdade, não tem nada de informação ainda. Pode ser que o Botafogo vá com o time inteiro titular e eu não vou criticar, porque financeiramente falando, se classificar para umas oitavas de Sul-Americana é importante, mas o Botafogo vai ter que começar agora, com dupla competição, a fazer uma gestão de elenco. Afinal, é o líder do campeonato, é o time a ser batido, né, no Campeonato Brasileiro. Utilizando o PDF de apoio com dados do Botafogo, Série A do Brasileiro e dados do Patronato, Série B do Campeonato Argentino, a gente consegue ver que dentro de casa o Patronato tem 5 vitórias em 11 jogos. O Patronato marcou 17 gols, sofreu 8, não é uma equipe ofensivamente ruim. Não sai tanto na frente do placar, o Botafogo abre o placar com muito mais frequência. O Botafogo falha pouquíssimo em marcar, o Patronato já falha um pouquinho mais. Porém, primeiro tempo, as duas equipes se equiparam muito. O Patronato até marca um pouco mais de gol do que o Botafogo, mas no segundo tempo o Botafogo me parece um time um pouco mais organizado em relação à vitória. Mas no geral, é muito parecido. Qual que é o problema aqui? O nível de enfrentamento. Enquanto o Botafogo consegue ter um nível organizado no segundo tempo contra Grêmio, Palmeiras, Flamengo, o Patronato tá jogando aqui na segunda divisão do Campeonato Argentino, tá? Se você é trader, eu não duvido que a gente possa ter um Botafogo misto, mesclado ou não tão focado. Então essa cotação de 1,85, ela é perigosa. Eu não imagino que o Botafogo vai colocar o Patronato na roda, vai colocar o Patronato para trás, vai se impor na Argentina ao ponto dessa cotação de 1,85 ter valor para você trabalhar no trading back. Sinceramente, é muito mais provável que você veja o Patronato tendo a posse, o Botafogo mais recuado, o Botafogo jogando de maneira reativa, e aí você tendo uma cotação do Botafogo corrigindo. É muito mais provável esse cenário, tá? Óbvio, eu não sou o dono da verdade, mas já tendo uma casca muito grande de experiência, eu imagino que o Botafogo vai fazer um jogo mais, não vou dizer permissivo, mas vai deixar o Patronato jogar o seu jogo e vai tentar fazer a sua defesa e o seu jogo ali de contra-ataque. Se sobrar oportunidade, obviamente o Botafogo vai guardar, mas eu não imagino um massacre do Botafogo por aqui. Então é muito mais provável que você tenha esse mercado retornando do que esse mercado estabilizando ou descendo, tá? Se você é punter, eu não vou te indicar a vitória do Botafogo justamente pelo mesmo motivo que eu acabei de falar agora. O Botafogo pode entrar mesclado, pode entrar com um time mais alternativo, pode entrar sem o Lucas Perry ou o Tiquinho Soares ou alguns outros jogadores muito importantes na criação ou na defesa da equipe e obviamente tem um jogo muito importante com o Bragantino 3 dias depois e decide esse jogo ainda no Newton Santos em casa no jogo da volta. Então o Botafogo sinceramente não precisa vencer, por isso que eu não venho com essa vitória seca do Botafogo por aqui. Se você quiser fazer alguma coisa, eu te indicaria até olhar para o mercado de gols. Você tem a opção de trabalhar o under gols, mas eu não gosto da cotação que está aqui, próximo de 1,22. Acho que o mercado já está traçando demais esse jogo under. Ou você tem a opção de trabalhar talvez um over 1,5, próximo de 1,40. Mas ainda assim, essa cotação no pré-live ela não está tão boa. Lembrando, o Patronato dentro de casa, ele tem feito gol com frequência, tá? Mas aí você tem que ver níveis de enfrentamentos. Quando pegou, por exemplo, o Atlético Nacional no grupo da Libertadores, ele tomou de 2-1. Quando pegou o Melgar, que hoje já não vive uma fase tão boa no Peru, ele marcou 4-1, tomou gol. No Olímpia, ele tomou 2-0. O Olímpia, obviamente, é um time muito mais forte. Porém, nos outros jogos do Campeonato Argentino, ele conseguiu marcar. Visando e imaginando que o Patronato saiba que se ele não vencer o Botafogo e não construir um bom resultado aqui, ele provavelmente não se classifique no Rio de Janeiro, imagino que ele até seja um pouco mais agressivo, tá? Então trabalhar no mercado de gols, no over limite no segundo tempo, ou um over 1,5 com uma cotação um pouco mais alta, pode ser interessante. Agora, no pré-live, com todo respeito, eu não tô vendo muito sentido de fazer alguma coisa por aqui não, tá? Pra mim o Botafogo, ele é mais time, mas ele não tem necessidade de gastar cartucho nesse jogo, ele pode resolver no jogo da volta, o que pode, obviamente, significar um Patronato um pouco mais assanhadinho. Às 21h30 na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense recebe o Flamengo de novo, né? Esse confronto
confronto ele é praticamente de lei na Copa do Brasil e pode acontecer também na Libertadores novamente. É um confronto muito recorrente, as equipes se conhecem bastante. O jogo de ida foi 2-1 no Maracanã de virada. O Atlético Paranaense fez um jogo sólido defensivamente, principalmente no primeiro tempo, mas permitiu ao Flamengo a chance da virada e vai ter que reverter o placar. Não é um placar tão elástico, mas é um placar difícil, visto que ter que se expor contra o Flamengo, obviamente, significa ceder espaço também no contra-ataque. Então veremos muito provavelmente um Atlético Paranaense muito mais agressivo, diferente do que foi no primeiro jogo, e um Flamengo muito mais reativo, também diferente do que foi na primeira partida. O mercado extremamente indeciso, coloca o jogo com uma cotação extremamente parelha. A gente tem dados do Flamengo e do Atlético Paranaense no Campeonato Brasileiro. Eu consigo utilizar os dados do Atlético Paranaense em casa porque dentro de casa, mesmo no Campeonato Brasileiro, que não é o foco do CAP, é um time muito mais focado no mata-mata do que no Campeonato dos Pontos Corridos, mas mesmo assim dentro de casa é uma equipe muito forte. 71% de vitória em casa, 43% das vezes sai na frente do placar. Não é uma equipe com tanta iniciativa esse ano, não tem aberto tantos placares assim. Não falhou em marcar em nenhum jogo dentro de casa no Campeonato Brasileiro nessa temporada. Isso, nesse jogo da Copa do Brasil, é muito importante para o Atlético. Não deixar de marcar e principalmente não sofrer para conseguir pelo menos reverter o placar de ida, né? Uma vitória, por exemplo, simples por 1-0. O Flamengo foi o primeiro a marcar em 71% das vezes fora de casa, já é um time com muito mais iniciativa, mas é um time com menos porcentagem de vitória. Falhou pouquíssimo em marcar, porém em todos os jogos fora de casa sofreu gol. Isso é extremamente ruim para o Flamengo, porque é um jogo onde ele, de preferência, tem que marcar mais do que sofrer ou não sofrer, e para o Atlético Paranaense é uma ótima notícia, já que eu tenho um time que não falhou em marcar nenhuma vez e um Flamengo que sofreu gol em todos os jogos. Óbvio que aqui se trata de competições diferentes, mas mesmo assim é uma informação importante. O primeiro tempo do Atlético Paranaense tem mais vitórias, o mesmo número de derrotas e um número de gols marcados inferior à equipe do Flamengo. Então, por mais que o Flamengo não vença tanto as primeiras etapas, é um time que, mesmo sofrendo gol, consegue marcar muito mais do que o adversário. No segundo tempo é onde o Flamengo tem o pior aproveitamento fora de casa, com mais de 70% de derrota, o dobro de gols sofridos em relação aos gols marcados, e é onde o Atlético Paranaense consegue ter um bom número de vitórias e também um excelente número de gols marcados em relação aos gols sofridos. Numericamente falando, quando a gente leva em consideração os dados do Brasileirão, o Atlético Paranaense pode se animar, porque é um Flamengo que sofre bastante gol e que obviamente vai enfrentar uma equipe muito forte dentro de casa. Porém, na prática, tirando a teoria e os dados de lado, é um Atlético Paranaense que vai ter que jogar muito mais agressivo, fugindo um pouco de algumas características que ele tem defensivamente, e é um time do Flamengo que vai poder jogar de maneira muito veloz e de maneira reativa, utilizando muito as suas pontas. E aí eu não sei se o Sampaoli vai jogar com o Cebolinha ou com o Bruno Henrique. O jogo que fez o Cebolinha contra o Palmeiras muito provavelmente fará com que o Bruno Henrique seja titular, até porque o Bruno Henrique foi o responsável pela virada do Flamengo no Maracanã contra o Atlético. Então muito provavelmente o Flamengo vai ter um Bruno Henrique com o Luiz Araújo nas pontas, ou um Cebolinha e um Bruno Henrique, né? Ou um Cebolinha e um Luiz Araújo, mas a tendência é que a gente tenha pontas velozes. O Gerson também saindo com muita velocidade, tá? Então, na teoria é muito importante saber que o Atlético Paranaense vai ter mais agressividade, porém é bom saber que o Flamengo também vai ter muito espaço para contra-atacar. Esse jogo vai ter também muita utilização de bola aérea. O Atlético Paranaense tem uma excelente bola parada, vai utilizar isso contra o Flamengo já sofreu com bolas paradas do Atlético antes. O Flamengo puniu o Atlético na bola parada no jogo do Maracanã, então é um jogo que as bolas paradas podem ser decisivas, até porque o pós-jogada de bola parada geralmente culmina em contra-ataque. Então o Atlético Paranaense vai ter uma excelente arma, mas dependendo da quantidade de jogadores que subir, pode permitir ao Flamengo um excelente contra-ataque. Se você é trader, muito provavelmente vai ser um jogo para correção de preço. E eu tô imaginando um Flamengo com menos posse no início de jogo. O Atlético Paranaense tentando ser mais agressivo, empurrando o Flamengo para trás e o Flamengo se comportando de uma maneira mais reativa. Se isso acontecer, você tem um pequeno sinal de trabalhar talvez contra o Flamengo. Qual que é o grande problema? E é por que eu digo que é só um pequeno sinal? Porque os contra-ataques do Flamengo não podem estar acontecendo. Pega o primeiro tempo contra o Palmeiras. Se acontecer aquilo ali, você vai ter um bom lay
a pior equipe no Flamengo, porque o Flamengo, por mais que tenha muitos renomes, muitos nomes de qualidade, ele não tinha saída de jogo, era um Palmeiras muito forte. Se isso acontecer, se o Atlético Paranaense conseguir neutralizar os contra-ataques do Flamengo, você pode acompanhar essa correção da odd do Flamengo. Se os contra-ataques estiverem acontecendo, eu ficaria completamente de fora. E até as bolas paradas do Atlético Paranaense podem ser difíceis de serem compradas, porque os contra-ataques do Flamengo podem surgir desse tipo de jogada, tá? Se você é Panther, dado a necessidade do Atlético Paranaense de se expor e o Flamengo poder utilizar esse espaço para contra-atacar, eu gosto muito de um cenário de 2 gols. E aí você pode explorar isso no pré-live, o que eu não te indico tanto, porque a cotação é ruim, ou explorar isso ao vivo com uma cotação um pouco maior, tá? Não vou te indicar a vitória para um lado, para o outro, ou dupla chance, ou handicaps asiáticos. Acho que é um jogo com uma carga emocional muito grande, que pode pender para os dois lados, mas eu gosto muito de pensar no mercado de gols. Os últimos jogos entre eles, lá na Arena da Baixada, 2x1, 1x0, 1x0, 2x2, 2x2, 2x1, 1x0, 2x0, 1x1, 3x0. Se eu não me engano, é o primeiro jogo de Copa do Brasil que é decidido na Arena da Baixada. Não, o segundo. Mas esse primeiro jogo aqui, ele veio empatado. Então o segundo jogo não precisou ter uma carga de exposição muito grande de alguma equipe. Nessa partida especificamente, o Flamengo venceu o primeiro jogo por 2x1. Então, necessariamente, o Atlético Paranaense vai ter que se mexer e esses espaços podem aparecer, tá? Então eu gosto muito de pensar no cenário para 2 gols. Antes de falar dos jogos extras, se você chegou até aqui e puder se inscrever no canal e deixar o like no vídeo, vai me ajudar muito. Posso contar contigo? Então, vamos embora. Bem cedinho, nos jogos extras, às 6h30 e às 7 horas, Copa do Imperador no Japão. Yokohama Marinos e Vissel Kobe, duas excelentes equipes, vão enfrentar equipes da segunda divisão, respectivamente, tá? Então o Machida e o Iata são times da segunda divisão, muito provavelmente aqui o nível de qualidade é diferente, então a gente pode ter o Yokohama e o Vissel Kobe, né, com uma tendência de vitória maior. Também na parte da manhã, na Coreia do Sul, o Ulsan Hyundai enfrenta uma equipe aqui debaixo da tabela. O Hyundai é o líder e, se eu não me engano, invicto na competição, pode ser um jogo de vitória deles por aqui também. E às 8h35, o Xangai Port contra o Yuhan. Aqui eu já tomaria cuidado, porque o adversário do Xangai é bem complexo e ele vem de um empate contra o Dalian, então eu não me arriscaria trabalhando nesse jogo no pré-live, tá? Na Noruega temos Copa, o Molde enfrenta o Sarpsborg, o Molde é muito mais forte dentro de casa, também pode ser um jogo para vitória do favorito por aqui, mas eu olharia sempre no live, né, no ao vivo. E nos playoffs da Sul-Americana, o Independiente Medellín enfrenta o São Lourenço, que é um ótimo time da Argentina, mas eu não sei se vai focar tanto assim na Sul-Americana, a gente tem que assistir ao vivo. E o Sporting Cristal, que veio da Libertadores, enfrenta o Emelec. São boas opções, tá? Principalmente na parte da manhã. Eu gosto de pensar nesses 3 primeiros aqui e no Molde. O Xangai eu já tenho um pouquinho de dúvida, tá bom? Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua companhia. Não esquece, quer ter acesso ao PDF de apoio, quer ter acesso aos vídeos de pós-planejamento, é só se tornar membro aqui do canal. Vai ser um prazer ter você por aqui. Um grande abraço, fica com Deus e até quinta-feira.